Buda foi o sábio que descobriu a verdade sobre a vida e a morte. Ele despertou para a verdade suprema que ele chamou de Nirvana, que é o fim de toda a ignorância, desejo, renascimento e sofrimento. Ele passou a ensinar o seu caminho do meio, que é um caminho de equilíbrio, de ética e de meditação que leva à iluminação. O que somos hoje vem dos nossos pensamentos de ontem, e os nossos pensamentos presentes constroem a nossa vida de amanhã. A nossa vida é criação da nossa mente. Esse provérbio significa que a nossa mente é a causa e o efeito de tudo o que acontece na nossa vida. Ele nos ensina que os nossos pensamentos são poderosos, pois eles influenciam as nossas emoções, as nossas ações e as nossas circunstâncias. Ele nos mostra que somos responsáveis pela nossa felicidade ou pelo nosso sofrimento, pois depende de como usamos a nossa mente. Ele nos convida a cultivar pensamentos positivos, sábios e compassivos, que nos levam à paz, à harmonia e à iluminação. Não se pode viajar no caminho até que você se torne o próprio caminho. Esse provérbio nos mostra que o caminho, a verdade, a vida e a iluminação não são coisas externas a nós, mas sim estados internos de nós. O caminho é a prática do equilíbrio, da moderação e da harmonia. Não se pode viajar no caminho até que você se torne o próprio caminho, pois o caminho não é um destino, mas sim uma jornada. Não se pode viver a vida até que você se torne a própria vida, pois a vida não é um fenômeno, mas sim uma essência. Não há nada mais terrível do que o hábito da dúvida. A dúvida separa as pessoas, é um veneno que desintegra amizades e rompe relacionamentos agradáveis. É uma espinha que irrita e dói, é uma espada que mata. Esse provérbio nos alerta sobre o perigo da dúvida, que é a falta de confiança, de certeza e de convicção. A dúvida nos impede de acreditar, de agir e de aprender. A dúvida nos afasta dos outros, pois nos faz desconfiar, suspeitar e criticar. A dúvida nos prejudica nós mesmos, pois nos faz hesitar, vacilar e errar. A dúvida nos bloqueia o caminho para a iluminação, pois nos faz ignorar, negar e rejeitar a verdade. Não há riqueza maior do que o conhecimento. Não há pobreza maior do que a ignorância. Esse provérbio nos ensina a valorizar o conhecimento, que é a capacidade de entender, de aprender e de ensinar. O conhecimento é a maior das riquezas, pois ele nos enriquece, nos realiza e nos eleva. O conhecimento é o oposto da ignorância, que é a falta, distorção ou a negação do conhecimento, da compreensão e da sabedoria. A ignorância é a maior das pobrezas, pois ela nos empobrece, nos limita e nos desagrada. A ignorância é a causa do sofrimento, pois ela nos faz ignorar, negar e rejeitar a verdade. Não há caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Esse provérbio nos mostra que a felicidade, a paz, o amor e a iluminação não são coisas que buscamos fora de nós. A felicidade é um estado de calma, equilíbrio e harmonia da mente. A paz é um estado de serenidade, sabedoria e amor do coração, e o amor é um estado de compaixão, bondade e generosidade do espírito. A iluminação é um estado de liberdade, de paz e de felicidade do ser. Nenhum deles depende das relações externas. Não há caminho para a felicidade, a paz, o amor e a iluminação, pois eles não são objetivos, mas sim estados. A felicidade nunca diminui ao ser compartilhada. Este provérbio significa que a felicidade é um estado de espírito que não depende de fatores externos, mas sim da generosidade e da compaixão que sentimos pelos outros. Ao compartilhar a felicidade, não a perdemos, mas a multiplicamos, pois criamos laços de amor e harmonia com todos os seres. 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade.
Esse provérbio nos fala sobre a natureza da verdade, que é a realidade, a sabedoria e o nirvana. A verdade é como o sol e a lua, que são os astros que regem o dia e a noite, que são os símbolos da luz e da escuridão, que são os ciclos da vida e da morte. A verdade não pode ser escondida por muito tempo, pois ela sempre se revela, se manifesta e se impõe. A verdade ilumina o mundo, pois ela nos permite ver, conhecer e realizar. Ela aquece o mundo, pois nos inspira, nos motiva e nos conforta. A verdade transforma o mundo, pois ela nos liberta, nos pacifica e nos felicita. O tolo que reconhece sua tolice é sábio, mas o tolo que se julga sábio é realmente um tolo. Esse provérbio nos ensina a ter humildade, que é a virtude de reconhecer os nossos limites, as nossas falhas e as nossas necessidades. A humildade é a base da sabedoria, pois ela nos leva a buscar, a aprender e a ensinar. A humildade é o oposto do orgulho, que é o defeito de superestimar os nossos méritos, as nossas qualidades e as nossas capacidades. O orgulho é o obstáculo da sabedoria, pois ele nos leva a ignorar, a desprezar e a ofender. O tolo que reconhece sua tolice é sábio, pois ele admite o seu erro, se arrepende e se corrige. Mas o tolo que se julga sábio é realmente um tolo, pois ele nega o seu erro, se justifica e se obstina. Aquele que protege sua mente da cobiça, ira e da estupidez, desfruta da verdadeira e duradoura paz. Esse provérbio nos ensina a proteger a nossa mente dos venenos mentais, que são as impurezas que nos afastam da iluminação. Os venenos mentais são a cobiça, a ira e a estupidez, que também podem ser chamados de luxúria, má vontade e ilusão, ou ainda de desejo, ódio e ignorância. A cobiça é o apego excessivo às coisas, às pessoas e às sensações, que nos faz sofrer com a insatisfação, a inveja e a avareza. A ira é a reação violenta contra o que nos desagrada, nos fere ou nos ameaça, que nos faz sofrer com a angústia, a raiva e a vingança. A estupidez é a falta de compreensão da realidade, da verdade e da sabedoria, que nos faz sofrer com a confusão, a ilusão e a dúvida. Aquele que protege sua mente dos venenos mentais desfruta da verdadeira e duradoura paz, pois ele purifica sua mente, cultiva a sua virtude e realiza a sua iluminação. Não se apegue a nada e não rejeite nada. Deixe as coisas virem e irem como o vento. Esse provérbio nos mostra o caminho do meio, que é a prática do equilíbrio, da moderação e da harmonia. O caminho do meio é o caminho que evita os extremos, que são o apego e a rejeição, que são as duas formas de sofrimento. O apego é a atitude de querer possuir, controlar ou identificar-se com algo ou alguém que nos faz sofrer com a dependência, a ansiedade e a perda. A rejeição é a atitude de querer evitar, negar ou destruir algo ou alguém que nos faz sofrer com a resistência, a aversão e o conflito. Não se apegar a nada e não rejeitar nada é a atitude de aceitar, compreender e liberar tudo e todos, que nos faz viver com tranquilidade, alegria e paz. Os provérbios de Buda são uma expressão da sabedoria e da compaixão do Buda e nos ensinam como viver uma vida de bondade e de felicidade. Esses provérbios expressam a sabedoria e a compaixão de Buda, que buscava libertar os seres do sofrimento e da ignorância.